enviou. Em João 5, verso 36, o Senhor Jesus ainda diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Os judeus colocaram João Batista assim: olha, esse homem, os Herodes mandavam até pessoas para perguntar para ele: és tu o Messias ou nós ainda esperamos outro? A obra que João Batista vem fazendo na terra, ela foi tão reconhecida que muitos confundiram a obra dele com a obra de Jesus. És tu ou esperamos outro? E Jesus fala aqui dessa maneira: mas eu tenho um maior testemunho do que de João Batista. O meu trabalho, aquilo que eu vou realizar, é maior do que o de João. João veio com uma ordem dada no seu espírito, que era de batizar as pessoas no Rio Jordão. Ele chamava todos ao arrependimento. Antes de Jesus nascer, o convite já estava sendo dado, feito na terra, ao arrependimento. João pregava o batismo de arrependimento. Então, quando nós nos batizamos, nós estamos contando, nós estamos manifestando, nós estamos dizendo para todos que nós nos arrependemos de quem nós somos. Mas quem nós somos? Quem nós somos? Pastor, eu sou boazinha, eu não faço mal. Eu não cuido da vida dos outros. Eu cuido da minha vida. Os outros é que mexem comigo. Olha lá, se mexe comigo, pisou no meu pé, eu estou no meu direito. Pago minhas contas. Eu não mato ninguém, eu não roubo. Esse tipo de história nós estamos cansados de ouvir. Isso é normal do homem. Eu sou uma pessoa justa. Mas como que eu preciso me arrepender? A palavra de Deus fala lá em Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, nós somos separados da glória de Deus. Nós somos colocados de lado por causa de uma simples atitude do homem. Por causa do pecado de um só. Não precisou todos pecarem. Mas o cabeça, Adão é o cabeça de toda a humanidade. Ele é o primeiro homem. Ele que deu origem a mim e a você. Ele que deu origem a toda a raça da humanidade. Deus procurou fazer um conserto lá em Noé. Mas Noé caiu no mesmo erro. Os descendentes de Noé caíram no mesmo erro dos descendentes de Adão. E aí, em Adão, qual foi o pecado? Qual foi o erro? Ele comeu do fruto que Deus falou: não é para mexer nessa árvore. Aqui não, de tudo você pode comer, menos dessa. Deus estava testando o homem. Deus está sempre nos testando. Cuidado, hein? Cuidado quando a prova chega. Nós temos que ser aprovados e não reprovados. Adão foi reprovado. E por causa que ele foi reprovado, todos os homens foram reprovados. Todos nós fomos reprovados. Triste, né? Que nós sofremos hoje por causa lá de Adão. Nós caímos no erro hoje lá por causa de Adão. Mas Jesus veio fazer a obra. Jesus veio fazer uma obra na terra. Glória a Deus. Mas qual a obra que Jesus veio fazer na terra? Jesus veio fazer a obra de redenção.
Jesus veio redimir a nossa vida. Aleluia. Jesus veio nos redimir. Lucas capítulo 2, o verso 38, diz assim: e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Aqui está falando de Ana. Verso 25: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperava aqui a consolação, mas esperava a redenção de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então Simeão e Ana estavam no templo esperando a redenção. Eles não estavam em qualquer lugar, eles estavam no templo. Onde é que nós precisamos estar para aguardar a redenção de Deus, para aguardar a obra de redenção do Senhor Jesus? Na igreja. O templo hoje é a igreja. Estar diante de Deus, estar buscando a Ele, para que a obra de redenção seja completa na nossa vida. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus não faz nada pela metade. Filipenses 1: a boa obra em que o Pai começou em vós, Ele vai concluir até o dia de Cristo Jesus. Quer dizer, a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Ele não vai parar pela metade, não. Amém. Lucas capítulo 24, o verso 21. Glórias a Deus. Pastor, hoje pela manhã pregava e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração. 24, verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles estavam esperando somente a redenção de Israel. O povo israelita, que israelita é aquele que nasce em Israel. O povo israelita estava aguardando somente a redenção deles. Mas a obra que Jesus vinha fazer na terra era muito mais ampla do que salvar uma nação somente, do que salvar um povo somente, do que redimir um povo somente. Jesus veio redimir, foi o homem que Deus criou, o homem que se afastou, que se perdeu ali. Aquela obra que Deus criou ficou afastada, ficou rejeitada, ficou reprovada. Jesus veio redimir este homem. Então Jesus veio redimir eu e você, que somos obras das mãos de Deus. O Senhor Jesus veio nos redimir. 21, verso 28, diz assim: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele se fez como ia para longe. Aqui está falando dos discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos vinham conversando, falando sobre Jesus que tinha sido morto, e Jesus aparece e começa a falar toda a Escritura, contar tudo que dele está escrito nas Escrituras. As Escrituras é os 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco, depois os livros históricos, e por que vai até o livro de Neemias, de Esther a Eclesiastes, Cantares, são os livros poéticos, e por fim são os livros proféticos. Jesus falava de tudo que estava escrito sobre ele lá nos profetas, lá nos primeiros 5 livros.